capítulo 3, versículo 15. Versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Feche os teus olhos. Eu quero pedir desse lado aqui um irmão, um príncipe, que possa orar ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Senhor Deus. Abençoa o teu povo nessa manhã através da tua palavra. Amém. Nos reveste o teu poder, Senhor. Nos ensina nessa manhã, Senhor. Amém. Nos dá a condição de prosseguirmos por mais um tempo na tua caminhada através da tua palavra. Amém. Usa do teu vaso nessa manhã, Senhor. Seja o Senhor a falar, Senhor Deus. Enche do teu vaso e transborda nessa hora sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. De olhos fechados, amados. Aqui desse lado aqui, ó, uma irmã, uma princesa que possa orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai amado, nessa hora usa o teu servo, Deus, e enche-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo. A tua palavra nos alimente nessa manhã. Sacia, Deus, a nossa fome, a nossa sede de ti. Nossos vasos, ó Deus, sejam transbordantes na tua presença. Amém. E a ministração, ó Deus, que será feita através da vida do teu servo. Amém. Deus, unge, ó Deus, com o teu óleo fresco nessa manhã. Amém. Capacita o teu servo, o teu Espírito fale a igreja em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos, podem tomar o assento, por favor. Graças a Deus. Amados, o tema do retiro é esse que os irmãos já estão acostumados. O Espírito Santo habita em mim. Se você conseguir visualizar o que é o Espírito Santo de Deus, a força que ele tem, a unção que ele tem e tudo que ele é, e você saber e ter a certeza que ele habita dentro de você, isto é algo sobrenatural, é algo fora do comum. Amados, o tema da palavra hoje é liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Eu vou meio que correr aqui porque o tempo não para. Gostaria que parasse um pouquinho. Amados, quando eu falo de princesa, quando eu falo de príncipe, eu quero voltar um pouco à história para que a gente possa entender um pouquinho mais. Os irmãos já estão acostumados, já conhecem muito bem. Para nós chegarmos, amados, a esta porção onde o Espírito Santo habita em nós, algo teve que acontecer, algo teve que ocorrer com a história da humanidade, com a história do povo de Israel, com as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui, porque algo aconteceu. Amado, a palavra do Senhor diz que havia um homem chamado Adão. Ele era um príncipe, ele era lindo, ele era bonito, ele morava num jardim belo, ele morava num jardim onde ele tinha de tudo, faltava nada, e ainda mais ele tinha um amigo que na viração do dia vinha visitá-lo de dia em dia, ia lá, sentava tete a tete com Adão, conversava com Adão, falava das coisas, eu imagino, falava das coisas do reino, falava das coisas dos céus, falava daquilo que estava acontecendo. Adão tinha esse privilégio de falar com Deus, conversava com Deus, Deus vinha e visitava esse homem era agraciado com essa presença bendita e maravilhosa. Adão tinha de tudo, Adão estava no melhor lugar, estava no paraíso, estava no seu castelo, Adão estava no lugar onde ele era ali, a coisa mais importante ali, ele era ali aquele que o Senhor colocou para guardar ali então o seu palácio, para guardar então ali o seu paraíso. Adão era esse homem belo, Adão era esse homem escolhido por Deus, Adão era esta pessoa maravilhosa, Adão tinha de tudo. Adão louvava ao Senhor, Adão adorava a Deus, Adão tinha intimidade com o Senhor, Adão sentia o Senhor todos os dias. Amém.
Mas houve um tempo na vida de Adão em que tudo isso caiu por terra. Nós acabamos de ouvir um pouco ali o testemunho do presbítero Luciano. Houve um tempo na vida de Adão que tudo isso que ele tinha, essa intimidade com Deus, esse propósito com Deus, esta unção, a amizade com Deus, isso tudo que tinha a seu favor, caiu por terra. Caiu por terra, amado, porque Satanás ele espiava o paraíso. Satanás tinha inveja de Adão, porque Adão era amigo íntimo do Senhor. E não tem como não falar de você. Satanás ele tem inveja de ti, ele tem ciúmes de você, ele não quer ver você feliz. E foi por isso que foi tão difícil de você estar aqui. Talvez aos 47 do segundo tempo você conseguiu o seu passaporte para estar aqui, ou mesmo no meio da semana algo ocorreu para que você não estivesse aqui. Mas eu louvo, engrandeço a Deus, adoro a Deus, porque Ele é o seu amigo, e não importa a inveja, os ciúmes de Satanás, maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo, e maior é esse Espírito que habita em nós do que aquele que habita na Sapucaí da vida. Aleluia. Houve um tempo, amado, em que Adão era perfeito, mas até que a maldição entrou no coração de Adão. Adão não conhecia a tristeza, Adão não conhecia a derrota, Adão não conhecia a doença, Adão não conhecia a escravidão, Adão não conhecia as trevas, Adão não conhecia a depressão, Adão não conhecia o câncer, Adão não conhecia as drogas, as enfermidades, a prostituição. Adão não conhecia a escravidão, Adão não conhecia aquilo que o colocava para baixo, Adão não conhecia o sentimento dobrado, Adão não conhecia, amados, você estar casado e pensar em outra pessoa. Adão não conhecia esse sentimento, Adão não conhecia a prostituição. Houve um tempo em que ele era perfeito, mas quando entrou a maldição, o coração desse homem foi contaminado, o coração desse homem se contaminou. Então tudo aquilo que era belo, tudo aquilo que era perfeito, acaba então de entrar debaixo de uma maldição. Aí o diabo então toma então essa autoridade, essa intimidade que Adão tinha para com Deus, e pega em suas mãos, como que dizendo: a partir de hoje, Adão, você vai conhecer a morte, você vai conhecer a tristeza, você vai conhecer a angústia, a enfermidade. Você, Adão, vai estar cravado nas minhas unhas. Mas eu louvo a Deus, porque Deus não abandonou a Adão, e mesmo assim ele continuou amando a Adão. E quando Satanás apontava o dedo para Adão, o nosso Deus entrava na frente. Aleluia. Amém. Amados, Adão não conhecia a nudez quando tinha intimidade com Deus. Não tinha condenação no seu coração, não tinha o peso no seu coração. E a partir daí o povo começou a ser escravo de Satanás. Amado, nós sabemos o tempo ele ficava no Egito, sofrendo as consequências do erro de Adão. Nós sabemos o quanto que eles ficaram lá no Egito, no deserto, na escravidão, servindo a Faraó. Nós conhecemos, amados, quando o povo tomou a arca do povo de Israel, e a presença de Deus então foi-se embora. Amados, então tudo isso começou a fazer parte da humanidade, depois que a maldição entrou no paraíso, depois que a maldição ocupou o espaço que era somente de Deus. Eu quero que você comece a colocar a sua vida, e coloque a sua vida como um paralelo, amado, porque nós temos uma intimidade com Deus. Nós, quando aceitamos ao Senhor, esse Espírito tomou parte da nossa vida, e Satanás quer ocupar o lugar que é somente de Deus. E eu tenho que te dizer, o Senhor ele tem que ser o primeiro da nossa vida, porque o segundo ele não vai ser. E se você entrou aqui com
colocou o Senhor em segundo, em terceiro, em quarto plano. Caia por terra esse sentimento, porque hoje Deus quer ocupar o teu coração, que nunca deveria ter sido abandonado. Aleluia. Amém, Senhor. Queridos, o homem então começa a sofrer as consequências da morte, da tristeza, da escravidão e da angústia e da perda da intimidade com Deus. Aí então é preciso de um sacrifício para que pudesse então o perdão ser perdoado. Precisava de um cordeiro, precisava de um sangue ser escorrido para que o perdão fosse alcançado. Queridos, o homem então e toda a sua descendência começou a sofrer a consequência de Adão. Nós vemos no Egito, nós vemos no deserto, nós vemos Davi quando vai atrás da árvore que não deveria ter saído do seu reinado. E uma coisa que eu me emocionei e eu quero ministrar para você, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo agora. Eu nunca tinha reparado nisso, mas os Salmos 137, depois que o povo está cativo, lembre-se da palavra de hoje, do tema: nós estamos dando liberdade aos cativos.